Olá, seja bem-vindo à quinta parte da nossa série de mensagens Escatologia e Santificação. E nessa quinta parte a gente vai expor o quinto capítulo da primeira epístola de João. E se você está com sua Bíblia, eu quero te convidar a ler comigo agora o capítulo 5 de 1 João. E a palavra de Deus diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Ele não veio somente com água, mas com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. E este é o testemunho de Deus, que ele dá a respeito do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem nele esse testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá a respeito do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem crê, quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Estas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vê o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, pedirá a Deus e dará vida a esse irmão. Isso aos que cometem pecados que não levam à morte. Há pecado que leva à morte, por esse não digo que se deva pedir. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não leva à morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não pode tocar nele. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, cuidado com os ídolos. Vamos orar nesse momento? Senhor, nós te damos graças pela tua palavra e te pedimos pelo teu espírito de sabedoria e de revelação sobre os nossos corações. Eu oro para que o Senhor toque em cada um que está agora acompanhando essa mensagem, todo aquele que está nesse momento diante do Senhor, querendo ouvir algo da tua parte, da tua palavra. Eu oro para que o Senhor atue por meio do teu Espírito Santo, que o Senhor faça o coração queimar, que o Senhor faça, Senhor, com que os olhos do entendimento sejam abertos, Senhor, com que os olhos espirituais dessa pessoa recebam a capacidade de ver aquilo que o Senhor está fazendo, que os ouvidos dela tenham capacidade para ouvir a tua voz nesse momento, e que a tua graça repouse sobre cada um, nos capacitando a crescer na nossa jornada contigo, e que nós nos tornemos cada vez mais semelhantes ao teu Filho, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, essa é a última parte da nossa série de mensagens, e a gente falou aqui sobre como que o pensamento escatológico de João molda o seu pensamento sobre santificação, e como que toda a carta é escrita nessa perspectiva de conduzir as pessoas a uma comunhão mais plena com Jesus Cristo e com a igreja. Até porque essas duas coisas não podem ser separadas. Não existe uma realidade de alguém que seja salvo, mas que não seja salvo para ser inserido no corpo de Cristo.
João vai mostrar para nós esse contraste. Como que o primeiro e o segundo grandes mandamentos estão ligados um com o outro, e é impossível você quebrar essa conexão entre eles. Se você não tiver os dois mandamentos guiando a sua vida cristã, você é como um pássaro que tem apenas uma asa. Por mais que essa asa esteja em perfeito estado, você não tem mais a sua capacidade de voar. Então, assim como uma asa que foi perdida, muito do que a gente vê sendo pregado ou sendo defendido a respeito da vida cristã é um tipo de vida cristã que não só não se encaixa com a proposta da Bíblia, mas que também não funciona na prática. Assim como um pássaro não voa com uma só asa, um cristão não pode viver como discípulo de Cristo, a não ser que ele ame a Deus acima de todas as coisas, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com todas as suas forças. E também ame ao próximo como a si mesmo. Mas não só amar o próximo, porque João vai mostrar para nós que junto com isso existe um novo mandamento que Cristo nos deu, que é não apenas amar o próximo como amamos a nós mesmos, mas é entregar a nossa vida pelos nossos irmãos, amando os nossos irmãos, assim como Cristo nos amou. Então, esse pensamento ele é moldado pelo nosso pensamento escatológico. Por quê? Porque João vai afirmar para nós que você só consegue caminhar nessa direção se você tiver dentro de si uma esperança de que quando Cristo vier na sua segunda vinda, nós seremos transformados para que nós sejamos semelhantes a Ele, ou seja, o nosso corpo vai ser livre do pecado, vai ser livre da decadência, vai ser livre de toda a corrupção com a qual nós precisamos lidar. Nós não mais seremos atingidos pela doença, pelo envelhecimento, pela corrupção desse mundo, mas nós seremos perfeitos assim como Cristo é perfeito, porque assim como a glória de Cristo é compartilhada com o nosso interior, nos transformando de dentro para fora, essa transformação vai ser completada quando nós olharmos Cristo nos olhos e também os nossos corpos forem revestidos dessa glória e eternidade. Então, quando nós temos essa esperança, nós vivemos a nossa vida tendo isso como alvo. Quando nós temos essa esperança, nós vivemos a nossa vida gradualmente, progressivamente sendo transformados. Como Paulo vai dizer também, de glória em glória. Quando nós olhamos para a imagem do Senhor, quando nós olhamos para esse alvo escatológico, quando nós olhamos para esse momento em que Jesus vai enviar os seus anjos para reunir os seus escolhidos e que nós encontraremos com Ele nos ares, antes da sua descida para estabelecer o reino de Deus na terra, quando nós encontrarmos com Ele, nós seremos plenamente transformados e então a nossa santificação vai ser completa. João vai finalizar agora esse pensamento, ele vai mostrar, ele vai dar uma espécie de resumo, mas ele também vai trazer aspectos que ele não tinha tocado antes aqui nesse 5º capítulo da sua epístola. Ele vai começar o 5º capítulo dizendo que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Ele volta nesse ponto aqui, se você ama Deus, você ama também os seus irmãos. Mas ele vai trazer um diferencial aqui nesse momento para nós, porque ele vai falar que o amor de Deus, além dele identificar o amor de Deus como um amor que tem a ver com guardar os mandamentos, como ele já havia mencionado antes, ele acrescenta aqui uma fala dizendo que os mandamentos de Deus, eles não são difíceis de guardar. E aí você pode ficar na dúvida, você pode ficar talvez espantado com essa afirmação, você pode me questionar nisso, ou até mesmo questionar João, porque é ele quem está afirmando isso. Você pode dizer, poxa, mas como João pode dizer que os mandamentos não são difíceis de guardar? Quão difícil é perdoar as pessoas que me fazem mal? Quão difícil é manter uma vida de pureza e santidade? Quão difícil é controlar a minha língua?
para que eu não seja aquela pessoa que, como Tiago vai dizer, uma fonte de onde saem águas doces e amargas. Como que eu posso me controlar? Como que eu posso controlar os meus olhos para que eles tenham pureza? Como que eu posso controlar o meu coração para que ele não guarde amargura? Como que eu posso controlar a minha mente para que ela não seja impura, invejosa? Enfim, como que eu posso dizer que os mandamentos não são difíceis, como João está afirmando, sendo que a minha experiência diária é que eles são difíceis? A questão é que, em algumas traduções você vai encontrar João dizendo aqui o seguinte, que os mandamentos de Deus não são pesados. E isso nos remete a uma fala do próprio Jesus, quando ele diz o seguinte, o meu jugo, o meu fardo, eles são suaves, eles são leves. E por que Jesus está dizendo isso? Jesus está dizendo isso, e João também está afirmando isso, que os mandamentos de Deus não são pesados, não são difíceis, porque ele está trabalhando um contraste diante do fato de que não guardar os mandamentos de Deus, viver uma vida de pecado, viver uma vida mundana, é algo mais pesado do que viver uma vida de obediência. Algumas pessoas vão falar, algumas na história da igreja, eles falam, Bonhoeffer foi alguém conhecido por falar sobre o custo do discipulado, mas alguns vão falar o seguinte, existe também o custo do não discipulado. Existe o preço que você paga por não seguir a Jesus. Existe o preço que você paga por viver uma vida de pecado. Talvez você, semelhante à minha experiência, não viveu uma vida onde você foi criado no ambiente cristão. Talvez você conheceu Jesus mais tarde na sua vida. Eu me converti quando eu já tinha 19 anos, eu já tinha vivido algumas coisas, e eu vivia uma vida que buscava satisfação, que buscava plenitude em uma vida de pecado. Eu achava que o pecado ia me satisfazer. E se você já teve essa experiência, e na verdade se você vasculhar o seu coração, você vai perceber que todos nós, independente do nosso contexto, independente de ter convertido quando era muito novo ou um pouco mais tarde na vida, todos nós temos essa experiência. E a experiência é que o pecado não é nada mais do que uma grande estratégia de marketing. Porque o que o pecado promete para você, ele nunca entrega. Porque o que o pecado diz que você vai receber, se você buscá-lo, você nunca recebe. O que acontece é que nós somos enganados pelo pecado, nós buscamos a satisfação nele, mas nós somos semelhantes àquela figura do burrinho, onde o dono coloca uma cenoura pendurada na ponta de uma vara e o burrinho vai na direção daquela cenoura, mas ela nunca chega. Nós somos semelhantes àqueles cachorros de corrida, e você tem um coelho mecânico que é colocado para que os cachorros corram e tentem alcançar aquele coelho, mas a verdade é que aquele coelho não é um coelho de verdade. A verdade é que mesmo se um cachorro alcançasse ele não saberia o que fazer com aquela figura de um coelho que não é o coelho de verdade. Da mesma forma, nós buscamos o pecado como se o pecado pudesse alimentar de fato a nossa alma, mas o que ele faz é somente tornar a nossa alma cada vez mais faminta. Por isso João está dizendo para nós aqui que os mandamentos de Deus não são pesados, que os mandamentos de Deus não são difíceis de guardar. Por quê? Porque é muito mais difícil viver uma vida de quebra dos mandamentos. É muito mais difícil viver uma vida onde você busca a plena satisfação da sua alma no pecado. Porque quando nós buscamos a satisfação do nosso coração em Deus, nós encontramos satisfação, prazer e paz. Mas quando nós buscamos uma vida pautada por aquilo que o pecado nos oferece, o que nós experimentamos é frustração, aflição e tribulação. É isso que acontece. As pessoas têm
um hábito de ver a vida cristã como uma grande perda, mas quando Jesus vai descrever o que é o reino de Deus e o que significa tornar-se seu discípulo, Jesus vai dizer que é semelhante a um homem que encontrou um tesouro escondido num campo e que, com grande alegria, ele vende tudo que ele tem, compra aquele campo. Por que Jesus fala isso? Ele diz que é como um homem que encontrou um tesouro e que não vende todos os seus bens para adquirir esse campo com grande tristeza, mas através de uma grande alegria. Por quê? Porque ele sabe que tudo aquilo que ele tem é de pequeno valor em comparação com o tesouro que ele encontrou. E que a verdade é que o preço que ele está pagando pelo campo é um preço muito pequeno, se comparado ao verdadeiro valor daquele campo onde se encontra um tesouro. A verdade é que a vida cristã, ser discípulo de Jesus, é algo que não tem a ver com você ter uma grande perda, mas tem a ver com você abandonar coisas que são infinitamente menos valiosas do que aquilo que você recebe das mãos de Jesus. Eu gosto muito daquilo que C.S. Lewis diz quando ele fala que o nosso problema não é excesso de ambição, mas é falta dela. Ele diz que nós somos como crianças que recusam um final de semana na praia para ficar brincando com bolinhos de barro em uma favela. Quando nós olhamos para a vida cristã, quando nós olhamos para os mandamentos, quando a gente olha para o discipulado e acha que isso é um grande preço a ser pago, isso demonstra que nós não entendemos a preciosidade daquilo que está sendo oferecido para nós em Cristo. E João vai acrescentar outra coisa, ele vai dizer que aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Se nós andarmos por aquilo que nós vemos, se nós andarmos e vivermos a nossa vida baseado nos valores do mundo ao nosso redor, nós vamos nos sentir extremamente derrotados. Mas se nós tivermos uma fé que vê o invisível, que tem convicção das coisas que estão por vir, nós vencemos o mundo pela nossa fé, porque nós sabemos que todo sacrifício, toda entrega, todo abrir mão e toda cruz que nós precisamos carregar não pode se comparar ao peso de glória, da glória que há de ser revelada em nós quando nós encontrarmos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor, nós te adoramos, ó Deus, que mesmo em nossa cegueira, o Senhor continua buscando o nosso coração para revelar o supremo bem que o Senhor deseja compartilhar conosco por causa da tua graça. João vai continuar falando aqui a respeito do testemunho de Jesus Cristo, e ele fala algo que tem muito a ver com a experiência dele. Se você lembrar bem da história dos evangelhos, João era provavelmente o único dos discípulos que estava diante de Jesus no momento da sua crucificação. Ele estava próximo ali, inclusive junto com Maria, mãe de Jesus, e ele ouve as últimas palavras de Jesus e ele vê o momento em que o lado de Jesus é ferido por um soldado e que do lado de Jesus sai água e sangue. E João fala a respeito desse testemunho aqui, dizendo que o Espírito, a água e o sangue dão testemunho de Cristo. O Espírito Santo deu testemunho de Jesus durante toda a sua vida, e o próprio Jesus disse que aquele que cresce nele, do seu interior fluiriam rios de água viva. No momento da sua morte, a gente vê, quando o seu lado é perfurado,
a gente tem o sangue de Jesus fluindo dali, mas a gente também tem água saindo dali como um sinal para nós, de que essa água que flui para a vida eterna, ela sai de Jesus e ela chega até nós. João vai finalizar esse momento dizendo o seguinte, que quem tem o Filho tem a vida. E isso prepara o caminho para aquilo que João vai falar logo em seguida, que talvez é uma das passagens mais difíceis de serem interpretadas, pelo menos para a maioria das pessoas, que é quando João vai falar a respeito da intercessão que nós podemos fazer para alguns irmãos e de como que essa intercessão ela pode ser uma intercessão para pecados que não são para a morte. E João vai dizer que para aqueles pecados que são para a morte, eu não digo que vocês devem interceder, que vocês não devem orar. E o que João está querendo dizer aqui? É isso eu quero explicar para vocês, porque isso é muito importante para o nosso entendimento sobre a vida cristã. João está dizendo, se você vê o seu irmão cometendo pecado que não leva à morte, você pede a Deus pela vida, para que Deus dê vida a esse irmão. Mas há pecado que leva à morte. E não digo que por esse você deva pedir. O que João está querendo comunicar conosco aqui? Basicamente, a resposta para a interpretação desse versículo está no versículo 18. E esse é um conceito que o João já havia trabalhado anteriormente. Existe uma série de teologias que tentam categorizar esses pecados aqui. Dentro da teologia católica, vai ter uma diferença entre pecado mortal e pecado venial. E aí os pecados veniais são aqueles pecados que não são para a morte, o pecado mortal é aquele pecado que é para a morte, que ele tem uma gravidade maior. Mas a resposta ela é muito simples e ela está aqui no versículo 18. João vai dizer, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Porque quem é nascido de Deus, Deus guarda essa pessoa. E o maligno não pode tocar nele. Irmãos, o que é um pecado que não é para a morte? É aquele pecado onde uma pessoa está vivendo a sua vida cristã e no momento de tentação, no momento de fraqueza, no momento de relapso, ela cai num pecado. E o que ela faz após cair nesse pecado? Ela pede perdão a Deus e ela se arrepende. Por esse pecado, a gente deve orar. E a gente deve orar em que sentido? A gente deve orar por esse irmão, declarando o perdão de Deus sobre a vida dele. E a gente deve orar pela restauração e proteção dele, para que a vida de Deus preencha o coração dele e livre ele de ficar, de alguma forma, enredado nesse pecado, preso nesse pecado. Esse é um pecado que não é para a morte. E o que é o pecado que é para a morte? O pecado que é para a morte é aquele pecado em que a pessoa, ela comete o pecado, ela pode até pedir perdão, ela pode até demonstrar tristeza, mas ela não demonstra nenhum tipo de arrependimento verdadeiro, ou seja, ela não abandona aquele pecado. Ela não se submete, talvez, a um processo de disciplina para que ela seja livre daquele pecado. Ela esconde aquele pecado, ela não confessa para outros. Ela é descoberta por alguém, e aí, após ser descoberta, ela deseja receber o perdão e ela deseja ser restaurada. Irmãos, a não ser que haja verdadeiro arrependimento, a não ser que haja uma verdadeira manifestação do fruto de alguém que realmente é um filho de Deus, de alguém que realmente tem fé no seu coração. E que fruto é esse? Arrependimento e fé. E como que esse arrependimento vai se manifestar? Ele vai se manifestar através de confissão. Ele vai se manifestar através de contrição.
e ele vai se manifestar através de arrependimento, de abandono da prática do pecado. Existem pessoas que estão, sim, presas no pecado. E como que você pode dizer que essa pessoa está tendo um verdadeiro arrependimento? É se essa pessoa decide por ela mesma confessar o seu pecado. E se ela decide por ela mesma apresentar a sua fraqueza e se submeter a qualquer coisa que for necessária para que esse pecado seja erradicado da sua vida. Eu lembro de uma história que foi contada por um irmão amigo nosso, Mike Davis, lá da África do Sul, e ele disse o seguinte, ele falou de 3 irmãos da igreja lá, e esses 3 irmãos, eles fizeram uma aliança uns com os outros, para que eles abandonassem a prática de assistir pornografia. E eles falaram o seguinte, olha, a gente quer fazer tudo o que for necessário para abandonar isso. E aí um deles, um dia, liga e fala assim, gente, eu queria a ajuda de vocês, eu caí, eu pequei, eu estou muito mal, não quero isso. E aí esses irmãos vão lá até a casa dele e eles perguntam, o que aconteceu? E ele falou, olha, eu estava assistindo televisão, e aí assistindo televisão eu me deparei com um determinado programa, e eu fiquei assistindo aquele programa ali, e isso daí me levou à pornografia e tal. E aí eles viraram para ele e perguntaram, você está disposto a qualquer coisa para abandonar esse pecado? E ele disse, sim, eu estou disposto a qualquer coisa. Esses 2 irmãos se juntaram, cada um pegou a televisão desse cara de um lado, e eles jogaram a televisão dele pela janela. A questão é, você está disposto a deixar que a sua televisão seja jogada pela janela? Eu lembro da biografia do Bernardo de Claraval, e Bernardo de Claraval foi um cara muito radical para Deus. Ele viveu durante o período da Idade Média, ele foi um cara que tinha uma devoção extrema, e ele inclusive recusou, quando foi oferecido para que ele se tornasse Papa, ele recusou a posição de Papa para que ele pudesse continuar se dedicando a Deus no seu monastério. E no início da sua vida monástica, ele sofreu muito com pecados de ordem sexual. E Bernardo de Claraval, vivendo na Europa, num lugar frio, ele um dia, atormentado por suas tentações, ele sai correndo da sua casa e se lança num lago gelado que havia próximo aonde ele morava. A questão é que, se alguém vive uma vida de pecado, essa pessoa está cometendo um pecado que é para a morte. E por que esse pecado é para a morte? Porque se você vive uma vida de pecado, você está indo na direção da morte. Se você vive uma vida de pecado, se o pecado faz parte do seu dia a dia, do seu estilo de vida, do formato de como você vive, se o pecado faz parte de você, isso quer dizer que você está indo para o inferno. Mas existe esperança, e a esperança é arrependimento. E com que se parece o arrependimento? Confissão. E confissão não só para Deus, mas para os irmãos que podem te ajudar, para líderes que são maduros. Tem a ver com você se humilhar diante das pessoas e admitir, olha, eu sou fraco, eu estou fazendo algo que está me prejudicando e eu não quero mais essa vida. Mas não é só confissão, também é contrição. Você precisa se entristecer pelo seu pecado. Às vezes vai acontecer que sem você sentar com alguém e abrir a sua vida e deixar essa pessoa falar ao seu coração, confrontar você com as suas práticas, sem isso, talvez a verdadeira contrição, a verdadeira tristeza pelo pecado nunca vai chegar. Mas tudo isso não vai ser completo sem um abandono da prática do pecado. Talvez isso exija que você preste contas para alguém,
Talvez isso exija que você abra mão de determinadas coisas, coisas até legítimas, mas que levam você a pecar. Talvez isso tenha a ver com você tomar umas decisões bem radicais em relação à sua vida. Se você precisa mudar de cidade, para que você esteja perto de pessoas que vão auxiliar você a viver uma vida de crescimento na vida cristã, faça isso. Jesus chamou os seus discípulos e disse: vem, me segue, abandona tudo. E eles foram na mesma hora. Pode ser que o Espírito Santo hoje está chamando você para abandonar tudo, para queimar as pontes, para não ter mais como retornar a um tipo de vida que só te afasta de Deus. Verdadeiro arrependimento é a condição para que um pecado não seja para a morte. João finaliza a sua carta dizendo: todos sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. Nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, cuidado com os ídolos. Essa frase pode parecer meio fora de contexto, né? Mas a questão é que João está finalizando a sua carta mostrando o seguinte: Jesus é a verdade. Ele é o verdadeiro. E a verdade é o quê? Verdade está ligado à realidade. E idolatria está ligada à ilusão. O que é um ídolo? Um ídolo é algo que em si mesmo não é nada. Um ídolo tem a ver com uma personificação dos nossos desejos desordenados. Um ídolo tem a ver com a materialização dos nossos amores fora de ordem. Um ídolo é tudo aquilo que substitui aquilo que deveria ser ocupado somente por Deus. Um ídolo é aquilo que se coloca no lugar que só Deus deveria ocupar na sua vida. Mas a verdade é que quando você enxerga a realidade, quando você abraça a verdade, você percebe que a idolatria não pode te preencher, que a idolatria não pode te satisfazer e que a única coisa que pode te dar uma vida verdadeira é Jesus. Se Jesus não for o centro da sua vida, se você não estiver apaixonado por Ele, se você não estiver com o seu coração queimando por Ele, isso é um indicativo de que você está se afastando da verdade, que você está se desconectando da realidade. Cuidado com os ídolos. Cuidado com aquilo que assume uma posição, onde aquilo direciona a sua vida, onde aquilo determina o seu valor e onde aquilo diz para você o que você deve obedecer e o que você não deve obedecer. Podem ser coisas boas, pode ser seu casamento, sua família, sua carreira, seu ministério, sua aparência, pode ser qualquer coisa. A questão é que o nosso valor, a nossa obediência, a nossa satisfação, tudo isso só tem uma fonte e um alvo. E essa fonte e esse alvo é um homem chamado Jesus, que é o Filho de Deus e o nosso Salvador. A gente finaliza aqui essa série. Espero que você tenha sido abençoado com a palavra de Deus, que Deus continue trazendo crescimento e graça sobre a sua vida e até a próxima. Valeu.